galerinha, praticando aprendizado número 3, letra A, ele quer o conjunto de solução da equação produto fulano de tal. Então vamos lá, galera, começando anotando as raízes de cada pedaço. Você vai ter x igual a 9, função crescente, os sinais vão ficar assim. E no B, 38 menos 4x igual a 0, x é igual a 19 sobre 2, função decrescente, então o esboço do gráfico vai ficar assim. Um detalhe, tá, gente? Aqui 19 sobre 2 dá 9,5, é maior que 9, tá? Então, na hora de organizar as raízes, eu vou ter que vai ficar assim. E aí vai ficar assim o nosso resultado. Sinais do A antes do 9 negativo, depois do 9 positivo. Sinais do B antes do 19 sobre 2 dá positivo, depois do 19 sobre 2 dá negativo. Agora vamos analisar o produto. O produto vai ficar assim. Menos com mais dá menos, mais com mais dá mais, mais com menos dá menos. O que eu quero é que esse produto seja maior que zero. Maior que zero é onde tem sinal de mais. Aonde tem sinal de mais? Entre 9 e 19 sobre 2. Vou pintar um trechinho aqui para não esquecer. Como não tenho igual, bolinha vazia. E aí o meu conjunto de solução vai ser S de solução, x pertence a R, tal que 9 é menor que x, que é menor que 19 sobre 2. Então esse foi o gabarito da letra A. Então, galera, exercício da letra B do número 3. Ele quer que você resolva a equação produto 3x mais 51 vezes x menos 8 maior ou igual que zero. Essa é a equação produto, eu resolvo igual a de cima. Vou pegar cada trecho e vou resolver a raiz. Nesse primeiro trecho a raiz é menos 17 e nesse segundo trecho a raiz é mais 8. Essa função e essa função, ambas são crescentes. Então anotei aqui os sinais respectivos de cada função com as suas respectivas raízes. Agora vamos passar isso aqui para o esqueminha das retas reais. Anotando os sinais agora dos intervalos na reta real, eu vou ter o seguinte, né? O A é negativo antes do menos 17, positivo depois. E o B é negativo antes do 8 e positivo depois. Por isso que fica assim. Analisando agora os sinais do produto, a gente vai ter o seguinte. O produto está positivo antes do menos 17, porque menos com menos dá mais. Entre menos 17 e 8, o produto dá negativo. E depois do 8, o produto dá positivo. Olhando para a minha equação original, eu quero que esse produto seja maior ou igual que zero. Isso quer dizer que tem que ter sinal de mais. Aonde eu tenho sinal de mais? Antes do menos 17. E aí eu vou incluir o menos 17, porque ele faz a equação da zero. Bolinha fechada. Eu também incluo o 8, porque ele faz a equação da zero. E a direita do 8. Como é que fica então a nossa solução? S de solução. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual que menos 17, ou x é maior ou igual que 8. Professor, por que aqui o senhor usou menor ou igual, maior ou igual, e na de cima você só usou o menor? Porque aqui pode ser igual a zero. Na de cima tinha que ser exclusivamente maior que zero. Quando pode ser igual a zero, você inclui o zero, você inclui as raízes, por isso o intervalo é fechado, por isso a bolinha é cheia, por isso o igual entra na solução. Se não puder entrar na solução, bolinha vazia, então você só usa o sinal de menor ou de maior. Vamos para a próxima? Então, galera, continuando aqui o nosso exercício, letra C, uma equação quociente, que é a mesma coisa do produto, só tem que tomar cuidado com o denominador. Vou chamar o de cima de A e o de baixo de B, anotar os sinais e fazer aqui o nosso resumo, tudo bem? Então vamos lá. Anotando então as respectivas raízes e os sinais, eu vou ter que a função A é crescente, a raiz é menos 5 e o esboço fica assim. A função B é crescente, a raiz é 2 e o esboço fica assim. Passando os sinais aqui para o esqueminha das retas, o A é negativo antes do menos 5 e positivo depois do menos 5. O B é negativo antes do 2 e positivo depois do 2. E o quociente vai ficar como? Bom, quociente, a regra do sinal é a regra da divisão, que é a mesma da multiplicação. Então vai valer que
O sinal do A sobre B é o sinal do A dividido pelo sinal do B. Menos dividido por menos dá mais dividido por menos dá menos, mais dividido por mais dá mais. O que eu quero? Eu quero que esse quociente seja maior ou igual que zero, então eu quero que ele seja positivo. Aonde tem sinal de mais? Nesse intervalo e nesse intervalo. Agora vamos ver se a gente vai incluir ou não as raízes. Eu posso incluir a raiz de cima? Sim, porque minha função pode ser igual a zero, e quando de cima dá zero, a fração vai dar zero. Então eu posso incluir o menos 5. No menos 5 a bolinha vai ser cheia. Aqui eu vou usar o menor ou igual ou o maior ou igual. E no 2? 2 é a raiz do que está embaixo. Pode dar zero no denominador? Não. Independente de poder ter igual a zero aqui, aqui é o denominador de uma fração, ele nunca pode ser igual a zero. Então quando está no denominador, a bolinha é sempre vazia, o intervalo é aberto. Então a solução vai ser x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual que menos 5, ou x é maior que 2. Está antes do menos 5 e pode ser igual, ou está depois do 2, mas não pode ser igual. Bora para o próximo? Então, galera, na letra D, ele quer que você resolva essa equação quociente, x sobre x menos 5, menor que zero. Bom, o a é o de cima, que é a função y igual a x. Essa função é crescente, é uma função linear, né? Não tem o coeficiente b, então se eu igualar a zero eu já vou achar a raiz. Toda função linear tem como raiz o zero, que é onde corta o eixo horizontal. Essa função é crescente, então fica assim o esquema. Tá? Corta aqui no zero, positiva depois e negativa antes. A função b é uma função crescente, está no denominador. Se eu igualar a zero eu vou achar a raiz, que é o x igual a 5. E aí o esboço do gráfico fica assim, né? Negativa antes do 5, positiva depois do 5. Passando esse esqueminha para o meu esquema de retas reais, a função A vai ser negativa antes do zero e positiva depois, a função B vai ser negativa antes do 5 e positiva depois. Como é que vai ficar o sinal do quociente? Basta dividir o sinal do de cima pelo de baixo em cada intervalo. No caso, antes do zero, menos dividido por menos dá mais. Entre 0 e 5, mais dividido por menos dá menos. Depois do 5, mais dividido por mais, dá mais. Agora, para finalizar, o que eu quero? Olhando para ele na equação original, eu quero que ela seja negativa, menor que zero. Eu quero aonde tem sinal de menos. E essa função tem sinal de menos entre 0 e 5. Agora vamos para os intervalos. Aqui está menor que zero, né? Não tem o igual na de cima. Então é só eu botar bolinha vazia em todo mundo. Aqui a bolinha vazia. Aqui a bolinha vazia. Então como é que vai ficar a nossa solução? S de solução, x pertencente aos reais, tal que zero é menor que x, que é menor que 5. Vamos para a última. Então, galerinha, a letra E, do exercício número 3, é essa equação quociente aí, que também tem produto, né? Pode parecer louco, gente, mas é só usar a mesma regra. São 4 itens, você vai analisar o sinal de cada um deles. E com esse sinal, você vai determinar o sinal do quociente. Lembrando que o que está em cima pode ser igual a zero, mas o que está embaixo nunca pode ser igual a zero nesse caso. Então vamos fazer aí a análise dos sinais de cada pedacinho. Então, vou chamar de A, B, C e D. Então nossos sinais vão ficar dessa maneira. Todas as 4 funções são funções crescentes. Logo, basta eu anotar aí as raízes e os sinais. Agora vamos passar isso aí para o esqueminha de retas reais, tá? Uma retinha para cada item. Anotando então, galera, os respectivos sinais das funções A, B, C e D na reta real, respeitando a ordem crescente das raízes, vai ficar mais ou menos aquele esqueminha ali à direita, certo? O que a gente faz com isso agora? Analisa o quociente dessas coisas. É como se eu fosse analisar um produto, tá? Não tem problema, posso fazer tudo de uma vez. Eu vou usar aquele macete de contar quantos sinais de menos tem, para determinar se dá mais ou se dá menos. Quatro sinais de menos
dá mais. 3 sinais de menos, dá menos. 2 sinais de menos, dá mais. 1 sinal de menos, dá menos. 0 sinal de menos, dá mais. Então, fazendo a multiplicação e a divisão dos sinais, a gente vai ter no final um esquema parecido com esse daqui, correto? Agora, para analisar o meu conjunto de solução, eu vou voltar para ir na equação original. Eu quero que esse cara aqui seja menor ou igual a zero. Então, eu quero que ele tenha sinal negativo ou zero. Lembrando, negativo onde tem sinal de menos, então esse pedacinho serve e esse pedacinho serve. Agora, vamos analisar se as bolinhas são cheias ou vazias, baseados nesse sinal aqui, ó. Aqui tem menor ou igual. Se tem igual, pode ser zero. Pode ser zero, eu tenho que analisar aonde eu posso usar as raízes. E eu posso usar as raízes na parte de cima, porque na parte de cima pode dar zero. Na parte de baixo não pode dar zero. As raízes de cima são 1 e 2, que é do A e do B. Então no 1 e no 2 tem bolinha cheia. E nas raízes de baixo não pode usar, porque não pode dar zero no denominador. As raízes de baixo são do C e do D, menos 3 e menos 4, tem bolinha vazia. Lembrando, bolinha cheia eu uso menor ou igual ou maior ou igual. Bolinha vazia eu uso menor ou maior, não pode ter o igual. Sendo assim, nosso conjunto de solução vai ficar S de solução, x pertencente aos reais, tal que menos 4 é menor que x, que é menor que menos 3, ou 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Beleza, galera? Preste atenção aí nas bolinhas para saber se o intervalo é aberto ou fechado, se pode usar ou não. Sempre toma base aqui se tem igual ou não, tá? Porque quando for só menor nunca vai usar. E toma cuidado na hora de anotar o seu conjunto de solução. Belezinha? Até a próxima. Salve, salve, galerinha! Então aqui a gente está corrigindo agora o exercício número 1 do Aplicando Conhecimento. Ele fala que a função h de x é uma função biquadrada e pode ser reescrita como o produto daquelas 4 funções do primeiro grau. Ele quer saber para quais valores de x esse produto é negativo. H de x ser negativa significa que essa multiplicação é negativa. E aí, galera, a gente vai fazer nada mais, nada menos do que o estudo dos sinais dos 4 trechos e fazer aquela análise dos sinais de cada uma das funções e depois da multiplicação delas. Então, a primeira coisa, eu vou chamar esse cara aqui de A, esse cara aqui de B, esse cara aqui de C e esse cara aqui de D. E vamos fazer os sinais de cada um desses caras. Vou passar para cá. Vamos da função A, que é crescente. Acha a raiz. Função crescente, raiz menos 1. Sinais, mais depois e menos antes. Função B, x mais 2 igual a 0. Acha a raiz. X é igual a menos 2. Função crescente. Sinal de mais depois. Sinal de menos antes. A função C, que é 1 menos x. Achando a raiz, você vai achar que x é igual a 1. Essa função é decrescente. Então é mais antes e menos depois da raiz. E a função D, que é 2 menos x, para achar a raiz igual a 0. Você vai achar que x é igual a 2. Função decrescente. Então é mais antes e menos depois da raiz. Fazendo agora, transpassando isso daqui para uma equação produto. O que eu vou ter? A, B, C, D e o produto. A vezes B, vezes C, vezes D. Vamos analisar a reta real de cada uma delas e definir como é que vai ficar a reta real do produto. Anotando as raízes em ordem crescente, são elas menos 1 e menos 2, 1 e 2. E vamos colocar os sinais agora, né? No A é menos antes e mais depois. No B é menos antes e mais depois. No C é mais antes e menos depois. E no D é mais antes e menos depois. Agora vamos fazer a análise dos intervalos. Menos 2, menos 1, 1 e 2. E aí o macetinho que eu falei para vocês, né? Conta a quantidade de sinais de menos. Tem 2 sinais de menos, é par, vai ficar mais. Confere aí, tá?
Um sinal de menos é ímpar, vai ficar menos. Nenhum sinal de menos é zero, quer dizer que é par, vai ficar positivo. Um sinal de menos é ímpar, negativo. Dois sinais de menos é par, positivo. Vamos lá, o que tem de diferente aqui? Eu não quero saber os sinais de modo geral, eu quero saber apenas quando a função é menor que zero. Vou voltar lá para o começo para analisar o que ele está pedindo. Como ele quer menor que zero, então vou ver onde tem sinal de menos. Sinal de menos tem nesse intervalo e nesse intervalo. Como é que vai ficar a minha solução então? Vamos escrever aqui, ó. S de solução. X pertence aos reais. Esse intervalo está entre menos 2 e menos 1. Então é menos 2 menor que x menor que menos 1. Ou esse intervalo aqui que está entre 1 e 2. 1 é menor que x, que é menor que 2. Então, nossa solução é essa. Tranquilo? Bom, vamos para a próxima então. Fala aí, gente. Então agora aplicando o conhecimento número 2, ele fala o seguinte, tá? Ana tem 2 vezes a idade que Maria terá daqui a 10 anos. Entretanto, a idade de Ana não supera o quádruplo da idade de Maria. Qual é a idade mínima que Maria tem? Pergunta estranha, né? Bom, como eu não sei a idade de Maria e é o que eu quero saber, eu vou chamar que a idade dela hoje é X. O que eu sei da idade da Ana? A idade da Ana é o dobro, 2 vezes, do que a Maria terá daqui a 10 anos. Então, a idade da Ana hoje é igual ao dobro do que a Maria terá daqui a 10 anos. Então, daqui a 10 anos, a idade da Maria é X mais 10. E, além disso, essa idade não supera. Se não supera, ela é menor do que o quádruplo da idade de Maria. Ou seja, a idade de Ana hoje, que é o dobro do que Maria terá daqui a 10 anos, então é o dobro de x mais 10, não supera o quádruplo da idade de Maria, não supera 4x. Isso dá pra gente uma inequação. 2 vezes x mais 10 é menor que 4x. Bom, então agora tem que resolver essa inequação para ver o que acontece. 2x mais 2 é menor que 4x. 2x menos 4x é menor que menos 2, letra de um lado, número para o outro. Menos 2x é menor que menos 2, multiplicando por menos 1. 2x é maior que 2, dividindo por 2, x é maior que 1. Se x é maior que 1, quer dizer que a idade da Maria é maior que 1. Qual é a idade mínima que a Maria tem? Então, Maria tem, no mínimo, 2 anos. Que é a nossa resposta.